Acusado de fraudar programa Nota Legal, vai ter que doar valor do crédito fraudado a abrigo de idosos. Obras de acessibilidade na área central já estão danificadas, mesmo antes da inauguração. Eleições 2016, o Ministério Público Federal identificou mais de 65 mil irregularidades em contas de campanha. E mais, funcionários do Congresso Nacional são flagrados desperdiçando água na entrada da chapelaria. Elza Soares e Gal Costa fazem show de graça aqui em Brasília no fim de semana. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. Olha, as obras de urbanização e acessibilidade na área central de Brasília nem foram concluídas e já estão danificadas. Quem passa por lá pode ver buracos ao longo da ciclovia. Ao fundo, o Congresso Nacional. Mais à frente, um verdadeiro canteiro de obras. Um local que foi prometido para ser entregue antes da Copa do Mundo, mas que agora só deve ser inaugurado em dezembro de 2016. Só que entre tantas coisas não terminadas, tem uma ciclovia que já está pronta. Mas não há muito o que comemorar. Ela já está cheia de buracos e pedaços de concreto soltos por todo lado. O caminho que deveria resolver os problemas do Josué trouxe foi prejuízo. Já amassei roda de bicicleta minha aqui, já perdi várias lanternas de sinalização da bicicleta devido a isso, da ciclovia. Eu optei pela bicicleta para poder economizar combustível, essas coisas, ficar mais fácil, mas devido a isso é difícil, bastante difícil. E pela largura das marcas de pneu na ciclovia, parece que não é só ciclista que anda por aqui. Acho que não é pedestre que faz isso. Será que carro também não passa? Com certeza, devido a essas obras. Pelo jeito, antes mesmo de ser inaugurada, a obra que até agora custou mais de 10 milhões de reais vai ter que passar por reformas. A Nova Cap informou que o término das obras, de duas etapas da obra, está previsto para fevereiro. Disse ainda que a etapa 1, que inclui a construção de calçadas, ciclovias, paisagismo e equipamentos urbanos, está parada. Já a etapa 2, que é a construção do reservatório de água, casa de máquinas e iluminação, está em andamento. Tudo isso, Cláudio Humberto, na Semana Nacional do Trânsito. Esse é o presente que o ciclista está recebendo na região. Exatamente. Olha, eu já acompanhei, eu pessoalmente já presenciei dezenas de vezes viaturas da Polícia Militar passando por cima dessas ciclovias. Eles ficam ali naquela região da torre de televisão, sobem na calçada, passam por cima da calçada, depois por cima da ciclovia, estacionam e ficam lá olhando o celular e vendo o dia passar. Quando eles vão embora, a mesma coisa, passam por ali, até às vezes cantam pneu, deixam marcas nas ciclovias, como a gente viu, e a gente sabe também que calçadas e ciclovias são feitas com material frágil e que não suporta o peso de veículos como uma viatura policial. É preciso que a Nova Cap faça gestões junto ao comando da PM para que eles escolham o lugar mais adequado para que, se é necessário mesmo manter viaturas naquele local, que o faça sem precisar danificar a ciclovia. São dezenas de pontos como estes que nós vimos de ciclovia danificada. E hoje, bem cedo, teve protesto na BR-040, sentido Valparaíso-Brasília. Um grupo pequeno fez um bloqueio na pista e eles pediam melhorias de infraestrutura na cidade. Entre as reivindicações, eles querem a construção de uma passarela e melhorias na iluminação. Por causa do protesto, o trânsito, que já é complicado na região, ficou ainda pior. O grupo vai se reunir com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres para tentar uma solução. Agora, será que essa é a melhor alternativa para pedir melhoria no trânsito, travando o trânsito? Exatamente. Olha, tanto não é que há um projeto no Senado Federal que pretende tornar crime isso aí, né? É claro que a legislação já proíbe, não se pode fazer isso. No governo Dilma Rousseff, ela encaminhou ao Congresso uma medida provisória criminalizando a atitude de caminhoneiros que, protestando contra ela, contra o seu governo, bloquearam rodovias. Mas ela não incluiu entre os proibidos de bloquear rodovias as manifestações dessa natureza ou de entidades sindicais, etc. E aí há um projeto já em tramitação no Senado que cuida disso.
E a mudança no ensino médio, apresentada nesta quinta-feira pelo governo, já ganha repercussões. Entidades prometem pressionar o Congresso Nacional para derrubar algumas medidas. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Até porque, né, Renata, esse assunto agora vai para a discussão lá dos parlamentares. Boa tarde. Exatamente. Inclusive, os parlamentares, né, o Congresso vai ter um prazo de 120 dias para apreciar essa medida. Então, o debate realmente vai ser bastante aflorado. Muito boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio Humberto. Uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então, ontem, né, o governo anunciou essas mudanças aí no ensino médio. Entre as mudanças, prevê o fim da obrigatoriedade para disciplinas como artes, educação física, sociologia e também filosofia. E aí a repercussão foi imediata, né? Vários especialistas criticaram aí essas medidas, especialmente também os profissionais dessas áreas. Por exemplo, o Conselho Federal de Educação Física já disse que vai ao Congresso Nacional, vai tentar também um diálogo maior junto ao Ministério da Educação, ao próprio Ministério da Saúde, porque argumentam que essa disciplina, que é a educação física, é muito importante para esses jovens. Eles citam, por exemplo, que recentemente, né, o Brasil abrigou aí os Jogos Olímpicos, então eles falam da importância do esporte para todo mundo, especialmente para os jovens também nessa área, nessa idade que eles estão. Eles falam que é importante para o próprio processo cognitivo também, argumentam ainda que como o ensino vai ser integral, uma outra medida aí anunciada pelo governo, ou seja, os alunos vão ter 7 horas diárias de aula, eles não vão ter tempo também para praticar atividades físicas, já que vão passar aí boa parte do tempo na escola, em sala de aula. Então, argumentam também isso. Outros profissionais também de arte, professores de arte, questionaram essa medida, alegam que a arte permite a expansão do olhar, né? Ou seja, não é só você estudar ali arte na escola, mas permite você ter um olhar mais ampliado diante da vida como um todo. Então, são esses questionamentos aí. Como a gente disse, trata-se de uma medida provisória, já está valendo, mas para se tornar lei, de fato, vai ter que ter a aprovação dos deputados no Congresso Nacional, eles vão ter aí um prazo de 120 dias. E aí, claro que a gente sabe que o debate maior vai ser lá, é a Casa do Povo, né? O lugar mesmo onde deve ser feito esse debate, junto aos profissionais, junto aos próprios estudantes, enfim, junto a professores. Então, esse debate, de fato, vai ocorrer lá. O governo alega que o principal motivo dessa mudança é tornar o ensino médio mais atrativo. De fato, hoje você tem um grande número de estudantes que abandonam. Então, o número hoje, o índice de evasão escolar, ou seja, de estudantes que abandonam o ensino médio especificamente, chega a 7%, o que é altíssimo. Então, o governo alega exatamente isso, que quer tornar mais atrativo o ensino médio. Mas aí, enfim, ele lançou esse debate e certamente vai ser um debate bastante acalorado, bastante aprofundado, como deve ser, né, Rodrigo? A gente está falando, afinal de contas, da educação do nosso país, né? Obrigado, Renata. O assunto é realmente importante, vai para a discussão do Congresso. Agora, Cláudio Humberto, conversamos mais cedo na Rádio Band News com o secretário de Educação aqui do DF, que já adiantou que as mudanças começam já no ano que vem aqui no DF e no Guará. Exatamente. É um conjunto de 23 escolas no Guará que já vão começar, onde serão implantada essa reforma. A reforma é muito boa, minha gente. Eu, em princípio, fiquei também reticente com relação a essa questão da educação física mencionada pela Renata Dourado. Afinal de contas, acabamos de sair de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, e a gente percebeu que o que faltou para o Brasil virar um dos campeões de medalha foi exatamente, foi nada, foi muito pouco, né? Nada que uma educação física permanente desde do início da idade escolar não tivesse assegurado, como acontece de resto nos países mais desenvolvidos e aqueles que mais conquistam medalhas nas Olimpíadas. Mas ao contrário do que os profissionais da educação física temem, se eles lerem o projeto, eles vão perceber que a ideia é que, como a educação física vai estar entre as disciplinas optativas, o aluno, por exemplo, que é apaixonado por basquetebol ou por vôlei, ou mesmo por futebol ou por atletismo, ele, ao invés daquelas 2 horas semanais que hoje são previstas na educação do aluno, educação física do aluno, ele pode, por exemplo, optar por fazer aulas diárias, em vez de 2, fazer 5 horas. Ao contrário de inibir esse projeto, essa mudança, até estimula os alunos que tenham o desejo ou que sejam vocacionados para a prática do esporte. Ou as dificuldades que a gente tem encontrado aí em relação a esse projeto, os protestos, as reclamações, ficam mais por conta do fato de ter sido lançado durante o governo de Michel Temer. E os sindicatos, que são controlados pelo PT,
pelo Partido dos Trabalhadores, não gostam de nada que venha a ser feito pelo governo Michel Temer. Nem eles sabem que esse projeto está em gestação desde o ano de 2012, portanto, durante os governos do PT. Foi ali que começou a discussão. Essa discussão participaram especialistas em educação de todo o Brasil. Todos os secretários estaduais de educação foram convidados a participar da elaboração desses alunos. Enfim, foi um projeto coletivo de muita gente que contribuiu para ele e, por coincidência, ficou concluído a ponto de ser lançado no governo Michel Temer. A seguir, funcionários do Congresso Nacional foram flagrados desperdiçando água na entrada da chapelaria. A gente volta já já.